Quando eu tinha 17 anos, minha família se mudou para outro estado sem me avisar. Eles deixaram apenas um bilhete dizendo: "Você vai se virar." 12 anos depois, quando finalmente consegui vencer na vida sem eles, resolveram reaparecer, querendo se reconectar. Naquele dia, eu cheguei em casa e encontrei tudo vazio. Só havia um bilhete em cima do balcão da cozinha. Foi a coisa mais cruel que já li na vida. Estava escrito apenas: "Você vai se virar." Eu não fazia ideia do que tinha feito de errado. Achei que eles estavam cansados de fingir que me amavam, mas a verdade é que eles nunca fingiram. Quando eu tinha 13 anos, fiz um bolo de aniversário para minha mãe sozinha, e tudo o que ela disse foi que o bolo estava empelotado. Aos 15, ajudei meu irmão a estudar para o vestibular. Enquanto isso, ele me chamava de sabe-tudo e batia a porta na minha cara. Aos 16, entreguei meu salário inteiro para o meu pai poder pagar as contas. Mais tarde, quando comentei sobre isso, ele gritou comigo e disse que eu não servia para nada. Eu sempre fui útil, mas nunca fui amada. Meus pais e meu irmão, minha única família, fizeram as malas e se mandaram para outro estado sem me dizer uma palavra. Fiquei sabendo por meio do proprietário do imóvel, uma semana depois. Tive exatamente 7 dias para sair, porque eles tinham encerrado o contrato de aluguel antes da hora. Passei 3 noites na casa de uma amiga, até não ter mais onde ficar. No fim, acabei dormindo nos fundos de um box de armazenamento que aluguei com o restinho das minhas economias. Me esgueirava para tomar banho no vestiário da YMCA. Comia manteiga de amendoim direto da colher no café, almoço e jantar. Usava os computadores da biblioteca pública para procurar emprego e fingia que estava tudo bem. Até que consegui uma vaga como garçonete num diner, no turno da noite. O gerente era meio grosso, mas justo. Me pagava em dinheiro, por fora, até eu conseguir tirar um documento de identidade. Teve um dia em que quase desmaiei de exaustão e ele deixou eu tirar um cochilo na sala de descanso. Eu fui me virando. Comprei um celular pré-pago, guardei todos os recibos, assisti a tutoriais gratuitos no YouTube sobre finanças e metas. No primeiro ano, eu mal sobrevivi, mas eu aguentei firme. O ponto de virada foi quando um cliente assíduo do diner me ofereceu um trabalho temporário: organizar arquivos antigos de um escritório. Pagava 3 vezes mais que meu salário como garçonete. Aceitei na hora. Aprendi rápido. Chegava antes da hora. Fazia perguntas. Aos 22, já estava trabalhando como freelancer em tempo integral. Aos 25, abri minha própria consultoria. Só eu, uma mesinha dobrável e um notebook emprestado. Aos 27, tinha 5 prestadores de serviço trabalhando comigo, um escritório próprio e uma lista de clientes que antes eu só via em sonhos. E aos 29, me tornei oficialmente milionária. Não é aquele milionária de Instagram que finge para ganhar like. Era dinheiro de verdade, com conta de aposentadoria, sem dívidas, apartamento quitado e plano de saúde que eu conseguia pagar. Quando vi 7 dígitos no app do banco pela primeira vez, chorei. Durante todos esses anos difíceis, minha família nunca tentou entrar em contato. Nenhuma vez. Vi meu irmão aparecer uma vez na lista de sugestões de amizade. Hoje ele é casado. Ainda mora no estado para onde eles sumiram. Fiquei encarando a tela por um bom tempo, me perguntando se ele contou para a esposa que eu existo, se ele disse que eu fugi, ou se simplesmente não fala nada. Às vezes ainda me pergunto se teria sido mais fácil odiá-los. Mas, para ser sincera, nunca foi ódio. Foi coração partido. Hoje eu faço terapia porque quero continuar inteira. Tenho uma lista das pessoas que me salvaram quando não precisavam. Colegas de trabalho, de escola, desconhecidos que me mostraram o que é apoio de verdade. Semana passada, uma entrevista minha num podcast sobre rompimento familiar viralizou. Bateu 1 milhão de visualizações em 4 dias. Minha caixa de entrada se encheu de mensagens de apoio, gratidão, gente dizendo que eu dei voz à dor deles. E aí, no meio disso tudo, um e-mail se destacou. O assunto era: "Você ainda é nossa filha." Era da minha mãe, sem pedido de desculpas. Só um parágrafo dizendo que ouviu o meu lado e que talvez a gente pudesse conversar. Depois veio outro e-mail, dessa vez do meu irmão. "Sinto sua falta. Podemos consertar isso?" Fiquei um tempão olhando para a tela antes de fechar o notebook. Sentei e fiquei me perguntando: será que curar significa olhar para trás? Ou seguir em frente? Não respondi na hora. Precisava de tempo para digerir tudo. Minha terapeuta, Melissa, sugeriu que eu esperasse pelo menos uma semana antes de tomar qualquer decisão. "Dá um tempo para sentir o que vier", ela disse na sessão. "Não tem pressa para responder." Então foi o que eu fiz. Foquei no trabalho, fui à academia, jantei com amigos. Coisas normais, mas aqueles e-mails me assombravam. Várias vezes eu abria, lia e fechava de novo. A mensagem da minha mãe parecia fria, quase clínica, como se estivesse mandando um recado para uma conhecida distante. A do meu irmão era mais curta, mas soava mais sincera.
Não conseguia parar de pensar naquilo. 10 dias depois, decidi responder ao meu irmão primeiro. Algo bem simples. Escrevi: faz 12 anos. O que mudou? E mandei antes que eu pudesse pensar demais. A resposta veio em menos de 1 hora. Ele disse que o podcast fez cair a ficha. Alegou que só tinha 15 anos quando me deixaram, que não teve escolha, que sempre pensou em mim, que chegou a me procurar online algumas vezes, mas nunca teve coragem de me escrever, que ver meu sucesso o encheu de orgulho. Mas eu não engoli, não por completo. Se ele se importava tanto assim, por que só agora, depois que fiquei conhecida? Perguntei exatamente isso. O próximo e-mail veio mais longo. Ele admitiu que estavam com dificuldades financeiras, que o negócio dos meus pais tinha falido, que a esposa dele estava grávida do segundo filho, que as dívidas médicas estavam se acumulando. Senti um gelo no estômago. Ali estava o verdadeiro motivo. Demorei mais 1 semana para responder. Então, minha mãe mandou outro e-mail, dessa vez com fotos antigas da família. Imagens de quando eu era bebê, fotos nossas na praia. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos. Fotos minhas e do Michael fazendo um boneco de neve. Momentos felizes que pareciam ter acontecido com outra pessoa. No fim do e-mail, ela escreveu: cometemos erros. Queremos consertar. Mostrei os e-mails para Melissa na sessão seguinte. Ela me lembrou que eu estava no controle, que podia impor limites, que não devia nada a eles. Mas também disse que talvez o fechamento me ajudasse a seguir em frente, seja perdoando, seja dizendo adeus de vez. Assenti com a cabeça, mas por dentro estava dividida. Parte de mim queria mandar eles se danarem. Outra parte queria entender por que me deixaram. E uma partezinha idiota ainda queria ser amada por eles. Decidi encontrar meu irmão primeiro. Só ele. Sem os meus pais. Combinamos de nos ver numa cafeteria em Chicago, que ficava no meio do caminho entre nós dois. Peguei um voo de manhã cedo. Me hospedei num hotel e tentei acalmar os nervos. Quase cancelei 3 vezes. Mas às 2 da tarde, entrei naquela cafeteria e o vi logo de cara. Estava mais velho, mais cheinho, começando a ficar careca. Mas os olhos eram os mesmos. Ele se levantou quando me viu, meio desajeitado. Não abracei. A gente só sentou um de frente pro outro com nossos cafés, como 2 desconhecidos. Os primeiros 20 minutos foram dolorosos. Conversa fiada sobre o tempo, meu voo, a estrada que ele pegou. Até que ele começou a se desculpar. Emma, me perdoa, disse o Michael com a voz embargada. Eu era só um garoto na época. Só descobri que eles iam te deixar pra trás quando já era tarde demais. Fiquei com medo de enfrentar eles. Só escutei, observando o rosto dele, procurando sinais de mentira. Ele parecia sincero, mas eu já tinha sido enganada antes. Fiz a pergunta que me atormentava há 12 anos. Por que eu? Por que fui eu a deixada pra trás? Ele olhou pro café. Eles sempre te viram como a forte, a independente, aquela que daria conta sozinha. Se convenceram de que você estaria melhor sem eles. Foi a coisa mais absurda que já ouvi. Contei pra ele sobre o box de armazenamento. Falei sobre os dias em que só comia manteiga de amendoim, sobre os banhos escondidos na YMCA e os plantões noturnos que eu fazia com 17 anos. O rosto dele se desfez na hora. Eu não sabia, ele sussurrou. Eles me disseram que você tinha um plano, que queria ficar, que ia morar com a família de uma amiga, que foi uma escolha sua se afastar da gente. Tudo mentira. No fim do nosso encontro, eu não sabia o que pensar. Ele parecia realmente arrependido. Me mostrou fotos da esposa e da filha, contou sobre o trabalho dele como contador, perguntou sobre meu negócio. Não pediu dinheiro diretamente, o que me surpreendeu. Quando nos despedimos, ele me abraçou. Eu deixei, mas não retribuí. Fiquei ali, de braços caídos, sem sentir nada. Voltei pro hotel e liguei pra Melissa. Contei tudo. Ela me fez enxergar que, embora meu irmão parecesse arrependido, ainda se colocava como vítima, sem reconhecer de verdade o papel dele no meu abandono. E ela estava certa. Ele tinha 15 anos, não 5. Velho o suficiente para pegar um telefone, mandar um e-mail, ou ao menos verificar como eu estava em algum momento desses 12 anos. Naquela noite, minha mãe ligou. Eu não tinha dado meu número para ela, então só podia ter sido o Michael. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. A voz dela estava mais velha, rascante. Ela chorou assim que eu disse alô. Começou a falar que estava orgulhosa de mim, que sempre soube que eu daria certo, que eu era especial. Deixei ela falar até se esvaziar. Então fiz a mesma pergunta que fiz ao meu irmão. Por que eu? A resposta dela foi outra. Estávamos endividados, Emma. Não conseguíamos sustentar 3 pessoas. Sabíamos que você era inteligente o suficiente para se virar sozinha. Imaginamos que você procuraria assistência social e seria acolhida por uma família melhor. Achamos que estávamos te fazendo um favor. Desliguei na hora, bloqueei o número dela, joguei o celular do outro lado do quarto e gritei dentro do travesseiro. No dia seguinte, recebi um e-mail do meu pai.
O primeiro contato em 12 anos. E adivinha? Nenhum pedido de desculpas. Ao invés disso, ele escreveu sobre como a vida deles tinha sido difícil. Contou das contas médicas, dos negócios fracassados, da cirurgia que a esposa do Michael precisava fazer, do risco de despejo que estavam enfrentando. E no finalzinho do e-mail veio o pedido. Perguntou se eu podia ajudar a família. Nenhuma pergunta sobre minha vida. Nenhum reconhecimento do que eles fizeram comigo. Encaminhei o e-mail para Melissa com o assunto. E aí está. Ela me ligou na hora. Mesmo sendo domingo. Ficamos uma hora conversando sobre limites, sobre a diferença entre perdão e reconciliação, sobre o que é ajudar e o que é alimentar dependência, e principalmente sobre o que eu queria de verdade, e não o que achava que devia querer. Na segunda-feira de manhã, tomei minha decisão. Enviei um e-mail para o Michael dizendo que estava feliz por termos nos encontrado, que entendia que ele estava numa posição difícil na época e que eu estava disposta a ter um relacionamento com ele e a família dele, mas com regras bem claras, sem dinheiro, sem empréstimos, sem nenhum tipo de apoio financeiro e nada de relação com nossos pais até que eles assumissem totalmente a responsabilidade pelo que fizeram. A resposta dele veio na hora e disse muito sobre ele. "Tô muito decepcionado, Emma", ele escreveu. "Nossos pais estão precisando de ajuda. Família tem que se apoiar. Você tá sendo egoísta com o seu sucesso. Todos os gatilhos de culpa que eles implantaram em mim na infância foram ativados ao mesmo tempo. Mas eu não respondi. Ao invés disso, marquei uma nova sessão com a Melissa e comprei uma viagem para Bali. Eu precisava de espaço para digerir tudo." 3 dias depois, o Michael ligou. Deixou uma mensagem de voz pedindo desculpas pelo e-mail, dizendo que entendia minha posição, que ainda queria manter um relacionamento nos meus termos e que respeitaria meus limites. Ouvi o recado 2 vezes, tentando decidir se ele era sincero ou só estava mudando de estratégia. Decidi dar mais uma chance, mas com o pé atrás. Fui para Bali mesmo assim. Passei 2 semanas na praia, caminhando pelos arrozais, meditando. Eu precisava daquela distância. Quando voltei, tinha 6 e-mails do meu pai, cada um mais desesperado que o outro. Não passei nem dos assuntos. Também tinha uma mensagem do Michael perguntando se a gente podia conversar de novo. Aceitei uma ligação. Só isso. A conversa começou tranquila. Ele pediu desculpas de novo por ter me pressionado. "Tenho pensado muito no que você me disse", ele falou. "Comecei a fazer terapia também, e eu acreditei nessa parte." Ele soava diferente, menos na defensiva. Falamos sobre os filhos dele, sobre o meu trabalho, coisas normais. Aí ele comentou que nossos pais iam visitá-lo no fim de semana e perguntou se eu toparia encontrá-los. Só por 1 hora, num lugar público. Senti o peito apertar. "Não tô pronta pra isso, Michael." Ele insistiu um pouco, mas recuou quando eu fiquei em silêncio. Depois que desliguei, liguei pra Melissa. Tivemos uma sessão de emergência naquela noite. Ela me ajudou a entender que o medo de vê-los não era por ódio. Era porque, no fundo, eu ainda queria a aprovação deles. Ainda queria ser amada por eles. Ainda queria ser suficiente. Era patético, mas era verdade. Chorei por 1 hora no consultório dela. No dia seguinte, o Michael mandou outra mensagem. Disse que nossa mãe chorou a noite toda depois que ele contou que eu não ia encontrá-los. Que nosso pai estava falando em dirigir até minha cidade mesmo assim. Senti um pânico. Bloqueei o número do Michael na hora. Depois liguei para minha assistente e avisei que ia trabalhar de casa a semana inteira. Pedi mercado por delivery. Basicamente me tranquei no apartamento, igual uma criança assustada. Na quarta-feira, o porteiro ligou. Disse que tinha um casal perguntando por mim. Não quiseram dar os nomes. Eu soube na hora. Falei que não estava recebendo visitas. 5 minutos depois, meu celular tocou de um número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. Era meu pai. "Emma, dirigimos 8 horas para te ver", disse ele com a voz cheia de raiva. "Você tá sendo infantil. A gente merece uma chance de se explicar." Apaguei a mensagem e desliguei o celular. Na manhã de quinta-feira, acordei com alguém batendo na porta com força. Congelei na cama, o coração disparado. Olhei pelo olho mágico. Eram eles, meus pais, parados no corredor como se tivessem algum direito de estar ali. "Emma, por favor." A voz da minha mãe veio abafada pela porta. "A gente só quer conversar. Nós sabemos que você tá aí." E meu pai completou. "A gente te ama. Desculpa." Eu não abri a porta. Sentei no chão, encostada na parede, tremendo. Depois de um tempo, eles foram embora. Liguei para a segurança do prédio imediatamente. Pedi para não deixarem mais aquelas pessoas subirem. O segurança ficou preocupado, perguntou se eu queria chamar a polícia. Eu disse que não. Só pedi para não deixarem eles entrarem mais. Depois liguei para Melissa. Ela veio até minha casa na hora do almoço. Trouxe um sanduíche e ficou sentada comigo enquanto eu chorava. Disse que eu tinha todo o direito de impor meus limites, que eu não devia nada a eles, que o que estavam fazendo era assédio, não reconciliação. Quando ela foi embora, recebi mais uma mensagem do Michael. Ele estava furioso.
Disse que eu tinha humilhado nossos pais, que eles estavam hospedados num motel barato que não podiam pagar, só para tentar me ver, que a esposa dele precisava de cirurgia no mês seguinte e que eles esperavam que eu ajudasse. Disse que eu estava sendo cruel. Eu não respondi. Na sexta de manhã, decidi que precisava sair da cidade por um tempo. Comprei uma passagem para visitar minha amiga Rachel em Portland. Ela foi uma das poucas pessoas que me ajudaram quando eu não tinha onde ficar. Me deixou dormir no sofá dela por uma semana, quando o mundo inteiro parecia ter virado as costas para mim. Eu confiava nela de olhos fechados. Estava jogando roupas na mala quando meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Ignorei. 10 minutos depois, o porteiro me ligou. Disse que tinha uma mulher lá embaixo passando mal. Parecia estar tendo uma crise de saúde. Disse que ela estava perguntando por mim pelo nome, afirmando ser minha mãe. Me deu um embrulho no estômago. Pedi para ele chamar uma ambulância se fosse necessário, mas avisei que eu não desceria. Ele parecia desconfortável, mas concordou. Terminei de arrumar as coisas e desci uma hora depois. Olhei com cuidado antes de entrar no saguão. Não vi sinal deles. Senti um alívio enorme, mas também uma culpa estranha. O porteiro me lançou um olhar esquisito quando passei. Disse que a ambulância tinha vindo, que a mulher estava com dores no peito e que a tinham levado para o hospital memorial. Assenti com a cabeça e corri para o Uber que já me esperava. No aeroporto, recebi outra ligação do Michael. Quase não atendi, mas alguma coisa me fez atender. Mãe teve um infarto. Ele chorava. Ela tá na sala de cirurgia. Isso é culpa sua por estressar ela. Desliguei na cara dele. Liguei para Melissa em seguida. Contei o que tinha acontecido. Perguntei se eu era uma pessoa horrível. Emma, presta atenção. Ela disse com firmeza. Você não é responsável pela saúde da sua mãe. Isso parece mais uma tentativa de manipulação. Embarca nesse avião e cuida de você. E foi o que eu fiz. Passei o fim de semana com a Rachel. Contei tudo. Ela lembrava bem da época em que minha família me abandonou. Lembrava o quanto eu tinha ficado despedaçada. Ficou furiosa por mim. Eles não merecem nem 1 minuto do seu tempo, ela disse, me servindo mais uma taça de vinho. Não depois do que fizeram com você. Foi reconfortante ter alguém 100% do meu lado. No domingo à noite, recebi um e-mail do meu pai. Minha mãe estava estável. Tinha colocado um stent. Receberia a alta na terça. O e-mail terminava com: ela tá perguntando por você. Já não acha que nos puniu o suficiente? Mostrei para Rachel. Ela revirou os olhos com tanta força que achei que iam ficar presos. Me disse que aquilo era chantagem emocional de manual. E eu sabia que ela estava certa, mas uma parte de mim ainda se sentia culpada. Voltei para casa na segunda. Encontrei um buquê de flores deixado na porta do meu apartamento. O cartão dizia: por favor, nos ligue. Estamos no Holiday Inn até quarta. Sem desculpas. Sem respeito aos meus limites. Apenas mais uma exigência. Joguei as flores direto no lixo. Na terça de manhã, recebi uma mensagem de número desconhecido. Era uma foto da minha mãe numa cama de hospital, pálida e frágil. A mensagem dizia: talvez ela não tenha muito tempo. Tem certeza de que quer viver com esse arrependimento? Bloqueei o número. Liguei para Melissa. Ela sugeriu que eu me afastasse das redes sociais, trocasse de número. Talvez até fosse melhor me hospedar com uma amiga por uns tempos. Concordei. Liguei para minha assistente e avisei que trabalharia de forma remota pelas próximas 2 semanas. Comecei a arrumar outra mala. Antes de sair, o porteiro ligou de novo. Disse que havia uma jovem lá embaixo perguntando por mim. Disse que ela estava com uma criança pequena, que se identificou como minha cunhada. Me senti encurralada. Essas pessoas não iam parar. Pedi ao porteiro que a deixasse subir. Decidi encarar isso de frente. A mulher que bateu na minha porta parecia esgotada. Olheiras profundas. Trazia uma criança dormindo no colo, apoiada no ombro. Sou a Jenny, disse baixinho. Esposa do Michael. Vim sozinha porque queria conversar com você sem esse drama todo da família. Deixei ela entrar, meio a contragosto. Ofereci água. Ela aceitou com gratidão. Jenny acomodou a criança no meu sofá, cobriu com uma mantinha, depois se sentou à mesa da cozinha e começou a falar. Só descobri sobre você há uns 3 anos, confessou. O Michael me contou que você tinha fugido aos 17, que tinha cortado o contato com a família. Sempre achei estranho, mas nunca insisti. Quando ouvi seu podcast, foi um choque. Confrontei ele, e aí ele finalmente contou a verdade. Eu só escutava, sem saber mais no que acreditar. Jenny parecia sincera. Fiquei horrorizada com o que fizeram com você, continuou. Insisti para que o Michael entrasse em contato, mas eu não fazia ideia de que eles iam te pedir dinheiro. Fiquei envergonhada e com raiva. Sim, eu preciso de uma cirurgia por conta de um problema na tireoide, mas temos plano de saúde. Quem está com problemas financeiros são seus pais, não a gente. Perguntei por que ela tinha vindo. Ela me olhou nos olhos, firme. Porque você merece saber a verdade toda, respondeu.
Seus pais estão contando para todo mundo que foi você quem abandonou a família, que você tem problemas mentais, que roubou o dinheiro deles antes de desaparecer, que eles passaram anos tentando te encontrar. Tudo mentira, tudo para encobrir o que fizeram. Senti como se tivesse levado um soco. Como você sabe que isso é verdade? Ela pegou o celular, me mostrou postagens antigas no Facebook. Minha mãe pedindo orações para encontrar a filha problemática. Meu pai dizendo que eu tinha levado as economias da família antes de fugir. Postagens sobre contratar detetives particulares, sobre procurarem abrigos de sem-teto. Tudo cuidadosamente construído para fazer deles as vítimas. Tudo postado anos depois de me abandonarem. Jenny pediu desculpas por ter feito parte disso, mesmo sem saber. Disse que também confrontou meus pais. E que eles acabaram confessando tudo quando ela ameaçou contar a verdade para a família toda. Disseram que estavam desesperados porque as mentiras estavam desmoronando. Que o podcast fez as pessoas começarem a fazer perguntas que eles não conseguiam mais responder. A filha dela acordou nesse momento. Uma garotinha linda, de cabelos cacheados. Essa é a Lily, Jenny disse baixinho. Ela tem 3 anos. E tô esperando outra menina. Quero que minhas filhas conheçam a tia delas. Mas só se você também quiser. Sem pressão. Sem culpa. Só uma porta aberta se um dia você decidir entrar. Depois que elas foram embora, fiquei horas sentada no meu apartamento, processando tudo. Liguei para Melissa de novo. Contei tudo que Jenny disse. Ela não ficou surpresa. Abusadores costumam controlar a narrativa, explicou. Criam realidades alternativas onde são sempre as vítimas. Perguntou o que eu queria fazer agora. Eu sinceramente não sabia. Naquela noite recebi outro e-mail do meu pai, mas esse era diferente. Estava cheio de raiva, ameaçador. Dizia que, se eu estivesse espalhando mentiras sobre eles online, eles me processariam por difamação. Afirmava que tinham provas de que eu roubei deles. Disse que, se eu não retirasse o podcast do ar e fizesse um pedido de desculpas público, eles contariam o lado deles para a imprensa. Exigiram compensação financeira pelos danos causados à reputação deles. Encaminhei o e-mail para Melissa. Depois para o meu advogado, Marcos. Ele me ligou imediatamente. Isso é só ameaça vazia, me tranquilizou. A verdade é uma defesa absoluta contra a difamação. Salva tudo, mas não responde. Se eles realmente entrarem com algo, eu cuido. Mas, sinceramente, quem vai mesmo processar não avisa com antecedência. No dia seguinte, recebi uma ligação do Michael. Deixei cair na caixa postal. Ele parecia apavorado. Emma, a Jenny me contou que te visitou. Nossos pais estão furiosos. Estão falando horrores sobre ela agora também. Tô com medo de que façam alguma loucura. Por favor, me liga pelo celular da Jenny, não pelo meu. Eu já não sabia mais em quem confiar. Liguei pro Marcos de novo. Ele sugeriu que eu encontrasse o Michael e a Jenny num local público, com ele presente como meu advogado, só para ouvir o que tinham a dizer. Concordei, meio a contragosto. Marcamos num restaurante perto do escritório do Marcos pro dia seguinte. Eles chegaram no horário. Os dois pareciam péssimos, estressados, exaustos. Jenny tinha um hematoma no braço que tentava esconder. Michael não conseguia nem me encarar. Sou Marcos, advogado da Emma, ele disse assim que sentamos, e viu Michael se encolher na cadeira. Mas todos sentamos, pedimos café, e eles começaram a falar. E o que veio à tona era pior do que eu imaginava. Meus pais estavam vivendo às custas do Michael há anos. Entravam e saíam da casa dele, pedindo dinheiro em emergências, cuidando das crianças enquanto criticavam cada decisão dele como pai. Quando Jenny confrontou eles sobre mim, meu pai agarrou o braço dela com tanta força que deixou marcas. Michael expulsou os dois de casa. Desde então, eles estavam hospedados num motel barato, ligando sem parar, aparecendo no trabalho dele. Fiquei ouvindo em silêncio, vendo meu irmão desabar ao contar como nossos pais controlaram a vida dele inteira, como o convenceram de que eu tinha os abandonado, como ele teve medo demais para questionar a versão deles, como ficou preso na teia de manipulações e mentiras durante 12 anos, como estava apavorado de que fizessem mal a Jenny ou às crianças. Marcos fez perguntas cuidadosas sobre vínculos financeiros, escrituras, contas bancárias, se os nossos pais tinham chaves da casa. Michael respondeu tudo. Disse que eles tinham assinado o financiamento da casa junto com ele, que o pai ainda tinha acesso à conta bancária dele desde a faculdade, que tinham chaves extras da casa e sabiam todas as senhas dele. Marcos anotava tudo, de vez em quando me lançando um olhar discreto. Quando a reunião terminou, eu estava exausta, mas com a cabeça mais clara. Aquilo já não era mais só sobre mim. Michael e Jenny também eram vítimas, de outro jeito. Eu tinha escapado, mas eles ainda estavam presos. Marcos sugeriu que eles contratassem um advogado próprio. Deu o cartão de um colega. Recomendou trocarem as fechaduras, senhas e bancos imediatamente. Eles assentiram, sobrecarregados, mas agradecidos.
Na saída, Michael me abraçou. Dessa vez eu abracei de volta. Não era perdão, ainda não, mas era alguma coisa. Um reconhecimento de que tínhamos sido machucados pelas mesmas pessoas. Talvez pudéssemos nos ajudar a curar. Naquela noite, recebi uma sequência de mensagens completamente fora de controle dos números dos meus pais. Acusações, ameaças, tentativas de me fazer sentir culpa. Bloqueei tudo. Depois liguei para Jenny. Perguntei se estavam seguros. Ela disse que sim. Tinham trocado as fechaduras. Passaram a noite anterior na casa de amigos. Estavam procurando uma medida protetiva. Fiquei aliviada, mas ainda preocupada. Na manhã seguinte, acordei com o celular tocando. Era Jenny, em pânico. Eles invadiram nossa casa. Ela chorava. Levaram as fotos da Lily quando bebê, documentos importantes, o notebook do Michael. Deixaram um bilhete. Assuntos de família devem ficar na família. Pedi que ela chamasse a polícia na hora. Disse que ia encontrá-los lá. Liguei pro Marcos no caminho. Quando cheguei, havia uma viatura parada em frente à casa deles. Um policial colhia depoimentos na sala. A casa estava de pernas pro ar, gavetas reviradas, papéis espalhados. Michael sentado no sofá com as mãos no rosto. Jenny mostrava pro policial tudo o que estava faltando. Me apresentei como parte da família, ali para ajudar. O policial parecia cético com a ideia de avós invadirem a casa dos filhos. Tem certeza de que eles não usaram uma chave? Talvez tenha sido um mal-entendido? Jenny mostrou o braço machucado. Contou sobre o comportamento agressivo, sobre as ameaças, sobre como estavam sendo perseguidos. Ele anotou, mas parecia ainda não levar a sério. Disse que sem provas concretas seria difícil provar quem fez aquilo. Depois que os policiais foram embora, ajudamos a limpar a bagunça juntos. Descobrimos mais itens faltando. Álbuns de fotos, documentos financeiros, a chave reserva do carro. Michael estava arrasado. A culpa é minha, disse. Devia ter protegido minha família melhor. Devia ter enfrentado eles anos atrás. Devia ter te procurado com mais empenho. Não discordei, mas também não joguei mais peso em cima dele. Já tínhamos passado desse ponto. Marcos chegou quando estávamos quase terminando. Olhou em volta. Sério. Disse que aquilo mudava tudo. Que precisávamos documentar tudo. Que invasão domiciliar era crime. Que todos devíamos ficar em outro lugar por alguns dias. E que nos ajudaria a pedir medidas protetivas de urgência no dia seguinte. Concordamos, sem forças para discutir. Jenny arrumou as malas enquanto eu e Michael tentávamos deixar a casa segura. Trocamos as fechaduras de novo, verificamos janelas, discutimos instalar câmeras de segurança. Parecia surreal ter que tomar esses cuidados contra os nossos próprios pais, mas era necessário. Eles tinham ultrapassado um limite que não dava para voltar atrás. Na saída, Michael recebeu uma mensagem do nosso pai. 3 palavras apenas. Estamos de olho. Ele me mostrou com as mãos tremendo. Tirei um print, mandei pro Marcos e tomei uma decisão. Disse para eles que viriam ficar comigo. Meu prédio tinha segurança, câmeras, porteiro que já sabia que não devia deixar meus pais entrarem. Eles aceitaram na hora. Naquela noite, nós 4 jantamos comida por delivery na minha sala. Lily brincava com os brinquedos que Jenny trouxe. Conversamos baixinho sobre os próximos passos, sobre as medidas judiciais, sobre boletins de ocorrência, sobre trocar números de telefone, e-mails, talvez até se mudar de casa, sobre como se proteger a longo prazo. Não era o tipo de reencontro em família que eu jamais imaginei. Sentada ali com o irmão que me deixou para trás, a esposa dele que acreditou em mentiras sobre mim e a filha deles, que era inocente em tudo isso. De algum jeito parecia certo, como se finalmente estivéssemos enfrentando a verdade juntos. E talvez, só talvez, pudéssemos construir algo novo das cinzas do que nossos pais destruíram. Na manhã seguinte, Marcos ligou. Disse que tinha solicitado medidas protetivas de urgência para todos nós, que precisaríamos comparecer ao tribunal na semana seguinte para torná-las permanentes, que também denunciou a invasão a um detetive conhecido dele, que estava levando o caso mais a sério do que os primeiros policiais. Disse também que devíamos continuar juntos até que tudo se resolvesse. Concordei. Liguei para minha assistente. Avisei que trabalharia de casa por tempo indeterminado. Emergência familiar, expliquei. Ela entendeu. Reorganizou minha agenda. Montei um escritório improvisado no quarto de hóspedes para o Michael, que também precisava trabalhar remotamente. Jenny e Lily tomaram conta da sala, com fortes de travesseiros e desenhos animados. Era estranho ter gente na minha casa. Eu vivia sozinha há anos. Gostava da minha rotina tranquila, do balcão limpo, da pia vazia. Mas havia algo reconfortante no barulho também, na risada da Lily, no murmúrio baixinho da Jenny dobrando roupa, no som do teclado do Michael vindo do outro cômodo. Aquilo parecia família. Não a que me abandonou, mas talvez a que estávamos construindo agora. Naquela tarde, o porteiro me ligou. Disse que havia uma entrega. Flores. Pedi que ele lesse o cartão antes de mandar subir. Ele leu.
Sabemos onde vocês estão. Isso ainda não acabou. Pedi para ele recusar a entrega. Chamar a polícia se o entregador se recusasse a levar de volta. Depois liguei para o Marcos. Ele disse que adicionaria isso ao processo, que aquilo reforçava o pedido de medida protetiva, que estávamos fazendo tudo certo. Não contei para Michael nem para Jenny sobre as flores. Já estavam estressados o suficiente. Em vez disso, pedi mais mantimentos, preparei o jantar para todo mundo, brinquei com a Lily e tentei criar um pouco de normalidade dentro daquele caos. Mas naquela noite, depois que todos dormiram, fiquei sozinha na cozinha e finalmente deixei tudo vir à tona. O medo, a raiva, a tristeza e até uma esperança estranha. Chorei em silêncio, com o rosto escondido num pano de prato, para ninguém me ouvir. Na manhã seguinte, Jenny me encontrou fazendo café. Perguntou se eu estava bem. Menti. Sim. Ela não acreditou. Sentou ao balcão. Tá tudo bem não estar bem, Emma, disse com delicadeza. Eu também não tô. Michael chora no banho, achando que ninguém percebe. Lily fica perguntando quando a gente vai poder voltar para casa. Essa situação toda é horrível, mas eu sou grata por estarmos enfrentando isso juntas. Olhei para ela, essa mulher que até outro dia era uma estranha e agora fazia parte da minha vida. Perguntei por que veio até mim naquele primeiro dia, por que acreditou em mim em vez da família que conhecia há anos. Ela sorriu, triste. Sempre senti que havia algo errado nos seus pais, nas histórias que contavam, no jeito como controlavam o Michael. O podcast só confirmou o que eu já suspeitava, e eu não podia deixar minhas filhas crescerem achando que abandonar um filho é algo aceitável. Abracei ela naquele momento. Foi nosso primeiro abraço. Meio desajeitado, mas sincero. Como o começo de alguma coisa. Não uma amizade ainda, mas uma conexão. Solidariedade. Uma vontade compartilhada de quebrar o ciclo de abuso que nos machucou tanto. E assim, os dias começaram a entrar em uma nova rotina. Trabalhar, cozinhar, brincar com a Lily, checar as atualizações com o Marcos, pular com qualquer barulho inesperado, se encolher toda vez que o celular tocava. Vivíamos num limbo estranho entre a normalidade doméstica e uma tensão constante por baixo de tudo. Estávamos seguros, mas não em paz. Juntos, mas ainda em processo de cura. Família, mas ainda aprendendo o que isso significava. Na sexta-feira, o Marcos ligou com novidades. O detetive tinha conseguido uma prova. Imagens de segurança de um posto de gasolina próximo à casa do Michael mostravam o carro dos nossos pais estacionado ali durante o horário da invasão. A audiência para a medida protetiva tinha sido marcada para segunda-feira. Marcos estava confiante de que o juiz aprovaria. Todos nós sentimos alívio, mas junto vinha aquela ansiedade latente, ainda esperando o próximo ataque. Ele veio naquela noite. Uma pedra atirada contra a janela do carro do Michael, na garagem do prédio. Sem bilhete dessa vez. Nem precisava. A mensagem estava clara. As câmeras de segurança mostraram um homem de boné, com o rosto cuidadosamente virado para longe das lentes. Não dava para provar que era o nosso pai, mas a gente sabia. Fizemos outro boletim de ocorrência. Acrescentamos ao processo. Tentamos esconder o medo da Lily. No domingo à noite, nos reunimos para montar o plano para o tribunal. Roupas adequadas. O que dizer? Quais provas levar? Como explicar a nossa história familiar sem parecer loucura? Como convencer o juiz do padrão de agressividade? Como nos protegermos legalmente, emocionalmente, fisicamente? Era surreal falar dos nossos pais daquele jeito. Como se fossem estranhos. Estranhos perigosos que, por acaso, compartilhavam o nosso DNA. Enquanto discutíamos, meu celular apitou com uma notificação de e-mail. Era da minha mãe. Assunto: última chance. Quase deletei sem ler, mas alguma coisa me fez abrir. Era curtíssimo. Só uma linha. Se você for ao tribunal amanhã, vai se arrepender pelo resto da vida. Mostrei pro Marcos, que tinha ficado pro jantar. Ele tirou um print, anexou ao nosso dossiê e me orientou a não responder. Disse que esse tipo de ameaça só fortalecia nosso caso. Aquela noite ninguém conseguiu dormir direito. Fiquei conferindo as trancas, prestando atenção em cada ruído, imaginando o que meus pais poderiam fazer, me perguntando se estávamos exagerando ou subestimando. Como é que minha vida tinha chegado nesse ponto? De adolescente abandonada a empresária de sucesso, para agora estar escondida dentro do meu próprio apartamento com medo das pessoas que me colocaram no mundo. A manhã de segunda chegou com uma calma estranha. Nos vestimos com cuidado, estilo social casual, roupas sóbrias, que transmitissem seriedade, respeitáveis, confiáveis. Jenny combinou com uma amiga de cuidar da Lily. Fomos em carros separados, por precaução. Encontramos o Marcos nos degraus do fórum. Ele estava confiante, pasta na mão, disse que já tinha lidado com dezenas de casos como aquele, que as provas eram fortes, que juízes levavam ameaças a sério, que estaríamos protegidos. Quando entramos no prédio, eu os vi, eles.
Meus pais, parados perto da entrada, estavam mais velhos do que eu lembrava, menores de certa forma. Minha mãe me viu primeiro, deu um passo na minha direção. Meu pai agarrou o braço dela e a conteve. Eles nos observaram passar sem dizer nada, sem tentar se aproximar. Só ficaram ali, olhando, com uma mistura de raiva e, talvez, medo. Passamos direto por eles, fizemos o check-in na segurança, seguimos o Marcos até a sala certa, sentamos juntos no banco, esperando nosso caso ser chamado. Eu senti quando meus pais entraram. Sabia que estavam sentados do outro lado da sala. Dava para ouvir sussurros, mas não virei para olhar. Fiquei com os olhos fixos à frente, focando em respirar. O juiz chamou o nosso caso. Nos levantamos, caminhamos até a frente, assumimos nossos lugares. Marcos apresentou as provas com calma. A invasão, as mensagens ameaçadoras, as flores, o tijolo, o e-mail, o histórico de abandono e manipulação. O juiz ouviu tudo com atenção, fez perguntas objetivas, lançava olhares cada vez mais sérios aos meus pais. Quando chegou a vez deles, se aproximaram do banco sozinhos, sem advogado, só os dois. Meu pai falou primeiro, alegou que estávamos exagerando, que só queriam se reconectar com a família, que nunca tinham quebrado nenhuma lei, que nos amavam e queriam se redimir, que tudo não passava de um mal-entendido fora de proporção. O juiz perguntou sobre as imagens da câmera, sobre as mensagens. Meu pai negou tudo. Disse que não eram eles nas imagens, que os textos estavam sendo mal interpretados, que eles eram as verdadeiras vítimas. Minha mãe só balançava a cabeça e, de vez em quando, enxugava os olhos com um lencinho. Então, o juiz foi direto e perguntou sobre o abandono. Vocês deixaram sua filha menor de idade sozinha e se mudaram para outro estado? Meu pai hesitou. Começou a falar de adolescentes problemáticos, de decisões difíceis, de fazer o que achavam certo. O juiz interrompeu. Repetiu a pergunta direto. O senhor abandonou sua filha menor de idade? Meu pai abaixou a cabeça. Murmurou algo sobre dificuldades financeiras. O rosto do juiz ficou duro. Depois de ouvir os dois lados, o juiz concedeu as medidas protetivas. 3 anos. Sem contato. Sem se aproximar das nossas casas ou locais de trabalho. Sem mandar mensagens por terceiros. Qualquer violação resultaria em prisão imediata. Meus pais pareciam em choque, como se não acreditassem que aquilo estava mesmo acontecendo. Como se nunca tivessem enfrentado as consequências de nada. Saindo do tribunal, minha mãe chamou meu nome. Só uma vez. Baixinho. Mas eu continuei andando, sem olhar para trás, sentindo o peso indo embora a cada passo. Não era cura, ainda não, mas era o começo. A primeira barreira real que não poderia ser cruzada sem consequências graves. Lá fora, Marcos apertou nossas mãos, disse que fizemos um ótimo trabalho, que as ordens estavam bem fundamentadas, que era para ligar para ele imediatamente em caso de qualquer violação, e que estava orgulhoso de nós por termos enfrentado tudo isso. Agradecemos, atordoados, mas aliviados, como sobreviventes de um desastre natural, pisando na luz do sol depois da tempestade. Michael me abraçou nas escadarias do tribunal. Um abraço de verdade, apertado. Me desculpa, Emma, ele disse com a voz embargada. Por tudo, por não ter te protegido, por não ter te encontrado antes, por ter acreditado neles, por ter trazido esse caos de volta para sua vida. Eu abracei ele de volta. Disse que íamos ficar bem, que agora a gente tinha um ao outro, que podíamos construir algo novo, algo melhor. Enquanto íamos para os nossos carros, meu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Quase não olhei, mas quando olhei, senti um gelo na espinha. Era uma foto da Lily, brincando no quintal da casa da amiga, sem saber que estava sendo observada. Abaixo da foto, apenas 4 palavras. Isso ainda não acabou. Mostrei para o Michael na hora. O rosto dele ficou branco. Ligou para Jenny, que já estava indo buscar a Lily. Disse para nos encontrarmos no meu apartamento. Liguei para o Marcos do carro, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular. Ele pediu que eu encaminhasse a mensagem e voltasse para casa direto. Disse que chamaria a polícia e nos encontraria lá, que aquilo era uma violação clara da medida protetiva, que era para manter a calma, mas ficar alerta. O caminho de volta pareceu eterno. Fiquei checando os espelhos retrovisores, paranoica achando que meus pais estavam me seguindo. Quando finalmente estacionei na garagem do prédio, fiquei sentada por 1 minuto só respirando, tentando me recompor antes de encarar o Michael e a Jenny. Eles precisavam que eu fosse forte agora. Encontrei os dois no meu apartamento. Jenny segurava a Lily como se tivesse medo de que ela sumisse. A menina estava com o rostinho assustado. Michael andava de um lado para o outro, passando as mãos no cabelo, nervoso. Mostrei a mensagem. Jenny começou a chorar. Disse que eles estavam vigiando a filha dela. Disse que nunca se perdoaria se algo acontecesse com a Lily.
Michael abraçou as duas, com uma expressão determinada que eu nunca tinha visto nele. Marcus chegou 20 minutos depois, com 2 policiais. Eles pegaram nossos depoimentos, analisaram a mensagem, fizeram algumas ligações. Disseram que iam mandar uma viatura até a casa da amiga da Lily, que tentariam rastrear o número, que aumentariam a vigilância em volta do prédio. Fizeram tudo certo, mas dava para perceber que ainda não compreendiam totalmente o quão perigosos nossos pais eram, o quanto estavam fora de controle e o quanto estavam desesperados. Depois que a polícia saiu, nos sentamos na sala tentando decidir os próximos passos. Jenny sugeriu se esconder num hotel com nomes falsos. Michael achava melhor irmos para casa de um primo dele em outro estado. Eu só sentava ali, cada vez mais irritada. Isso era um absurdo. A gente fez tudo certo. Seguiu cada passo da lei. Conseguiu as medidas protetivas. E eles ainda estavam nos aterrorizando. Ainda estavam tentando controlar nossas vidas pelo medo. Levantei de repente. Cansei de fugir, falei. Cansei de me esconder. Cansei de deixar que eles decidam como eu vivo minha vida. Já roubaram minha infância. Não vou entregar minha vida adulta também. Michael me olhou como se eu tivesse enlouquecido. E o que você pretende fazer? Eu sinceramente ainda não sabia. Mas sabia que não dava mais para continuar daquele jeito. Naquela noite, fizemos vigília por turnos enquanto os outros dormiam. Fiquei com o primeiro turno, sentada na janela da sala, luzes apagadas, observando a rua lá embaixo. Por volta das 2 da manhã, vi um carro conhecido, o velho Buick do meu pai. Ele deu 3 voltas no quarteirão antes de estacionar do outro lado da rua. Tirei fotos com o celular, depois acordei o Michael. Assistimos juntos enquanto nosso pai ficava ali dentro do carro, só observando o prédio, sem se aproximar. Tecnicamente, não quebrando a medida protetiva, só deixando bem claro que estava ali, vigiando, esperando. De manhã, enviei as fotos para o Marcus. Ele disse que era preocupante, mas não configurava uma violação da medida protetiva, já que meu pai ficou dentro do carro, longe do prédio. Orientou a continuar documentando tudo. Disse que falaria com o detetive de novo. Desliguei me sentindo frustrada. O sistema jurídico tinha limites. Medidas protetivas eram só pedaços de papel. Não impedem alguém realmente determinado a te fazer mal. Jenny e Michael decidiram levar a Lily para um hotel por alguns dias. Um lugar com corredores internos e segurança reforçada. Ajudei a fazer as malas. Abracei os dois na despedida. Prometi mandar mensagem a cada poucas horas. Quando eles foram embora, sentei no meu apartamento vazio e me senti estranhamente tranquila. Como se tivesse chegado num ponto de decisão. Como se eu soubesse que não dava mais para viver naquele limbo. Liguei para Melissa, contei tudo. Perguntei o que ela achava que eu devia fazer. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois me fez uma pergunta que me atingiu em cheio. O que você realmente quer dos seus pais? Não o que eu não queria, não o que eu temia, mas o que eu de fato queria. E percebi que nunca tinha pensado dessa forma. Depois que desligamos, fiz uma lista. O que eu queria? 1. Viver sem medo. 2. Ter uma relação com meu irmão e a família dele. 3. Deixar de me sentir responsável pelas atitudes dos meus pais. 4. Me libertar do passado. Em nenhum lugar dessa lista estava reconciliação, nem perdão, nem entender por que fizeram o que fizeram. Eu só queria estar livre deles. Naquela tarde, fiz algo que parecia loucura. Mandei um e-mail para os meus pais. Só uma mensagem curta. Eu sei que vocês estão vigiando meu prédio. Sei que não vão parar. Então vamos conversar. Uma última vez. Amanhã, meio-dia, na cafeteria da 8ª Rua. Só eu. Sem polícia. Sem advogado. Depois disso, vocês deixam todos nós em paz para sempre. Cliquei em enviar antes que pudesse mudar de ideia. Não contei pro Michael, nem pra Jenny, nem pro Marcus ou pra Melissa. Aquilo era algo que eu precisava fazer sozinha, por mim. Eu não era ingênua a ponto de achar que meus pais iam, de repente, se tornar pessoas razoáveis, mas eu precisava enfrentá-los nos meus termos, dizer o que precisava ser dito, encerrar esse ciclo de uma vez por todas. Meu pai respondeu em minutos. Só, estaremos lá, sem ameaças, sem chantagens emocionais. Só uma confirmação. Passei o resto do dia me preparando. Não fisicamente, mentalmente. Pensando no que eu queria dizer, no que eles precisavam ouvir, nos limites que eu precisava deixar claros. Dormi surpreendentemente bem naquela noite. Como se tomar aquela decisão tivesse tirado um peso das minhas costas. Na manhã seguinte, me arrumei com cuidado. Não para impressioná-los, só para me sentir forte, confiante. Peguei um Uber até a cafeteria. Cheguei 15 minutos antes. Escolhi uma mesa no fundo, de onde eu podia ver a porta, mas sem estar tão visível da rua. Pedi um café que nem queria de verdade. Só fiquei ali, esperando, surpreendentemente calma.
Eles chegaram exatamente ao meio-dia, parecendo mais velhos do que na audiência, mais abatidos. Minha mãe me viu primeiro. Cutucou meu pai. Caminharam devagar até mim, como se estivessem se aproximando de um animal selvagem. Sentaram-se à minha frente, em silêncio. Ficamos nos olhando por um tempo. Aqueles estranhos que biologicamente eram meus pais. Essas pessoas que me moldaram de formas que jamais entenderiam. Fui eu quem falou primeiro. Não chamei vocês aqui para fazer as pazes, nem para dar dinheiro, nem para ouvir desculpas. Chamei vocês para entenderem uma coisa. Acabou. Vocês perderam, não só o processo, perderam a mim. Perderam o Michael, perderam os netos, perderam qualquer chance de fazer parte das nossas vidas. E se vocês não aceitarem isso, se continuarem a nos perseguir, ameaçar, forçar a entrada de volta, eu vou destruir vocês. Meu pai tentou me interromper. Levantei a mão. Não terminei. Peguei o celular e mostrei os prints. As mensagens ameaçadoras, a foto da Lily, os e-mails. Já mandei cópias disso para todo mundo da vida de vocês. Irmãos, igreja, vizinhos, ex-colegas, conhecidos. Ainda não, mas vou. Se entrarem em contato de novo, se aparecerem nas nossas casas, se mencionarem nosso nome para qualquer pessoa que conheça a gente. Minha mãe começou a chorar. Só queremos nossa família de volta. Cometemos erros, mas merecemos outra chance. Estamos envelhecendo. Não queremos morrer sozinhos. Olhei para ela por um bom tempo. Vocês deviam ter pensado nisso antes de abandonarem uma filha de 17 anos. Antes de mentirem para todo mundo sobre o que fizeram. Antes de invadirem a casa do Michael. Antes de ameaçarem sua própria neta. Meu pai ficou furioso. Você é ingrata. Sempre foi difícil. Virou seu irmão contra a gente. Você nos deve por termos te criado. Eu ri. De verdade. Ri na cara dele. Você realmente acha que merece gratidão por ter feito o mínimo como pai por 17 anos e depois me abandonar completamente? Acha que sua criação foi tão incrível assim que eu deveria agradecer por ela? Ele não soube o que responder. Ficou vermelho, calado. Minha mãe continuava chorando, mas eu não sentia nada. Nem culpa, nem pena. Só uma clareza fria de que aquelas pessoas jamais iam mudar. Jamais iam assumir responsabilidade. Jamais seriam os pais que eu merecia. Me levantei. Essa é a última chance de vocês. Se violarem a medida protetiva de novo, eu não vou só chamar a polícia. Eu vou fazer questão de que o mundo todo saiba exatamente que tipo de gente vocês são. Tenho os meios para tornar a vida de vocês bem difícil se me obrigarem. Eu não quero isso, mas vou fazer se for preciso para proteger minha família. Minha verdadeira família. Michael, Jenny, Lily, as pessoas que eu escolhi. Enquanto eu me afastava, minha mãe gritou meu nome. Você nos odeia tanto assim? Parei. Virei devagar. Eu não odeio vocês. Eu não sinto nada por vocês. São estranhos para mim agora. E isso é uma perda de vocês. Não minha. Saí daquela cafeteria me sentindo mais leve do que em anos. Liguei pro Michael ainda na calçada e contei tudo. No começo, ele ficou irritado por eu ter me encontrado com ele sozinha. Depois, preocupado com uma possível retaliação. Mas acima de tudo, parecia aliviado por alguém finalmente ter enfrentado eles cara a cara. Disse que queria ter tido essa coragem anos atrás. Voltei pro meu apartamento, fiz as malas e decidi me juntar ao Michael e à família dele no hotel por alguns dias, só para garantir. Quando cheguei, Lily correu e me abraçou. Titia Emma! Ela gritou pela primeira vez. Quase chorei. Jenny me abraçou também. Disse que estava orgulhosa de mim, que esperava que, agora, eu conseguisse encontrar paz. Michael só apertou meu ombro. Não precisou dizer nada. Passamos os dias seguintes num limbo estranho, esperando o próximo movimento dos meus pais, checando o celular a todo instante, assustados com qualquer barulho. Mas nada aconteceu. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum e-mail, nenhuma aparição do carro deles. Só silêncio. Depois de uma semana, Michael e Jenny decidiram voltar para casa. Trocaram as fechaduras de novo. Instalaram câmeras de segurança. Começaram a pensar em vender a casa. Procurar um lugar mais perto da minha cidade. Eu também voltei para o meu apartamento. Voltei ao trabalho. Voltei a algo parecido com uma vida normal. 2 semanas se passaram. Depois 1 mês. E nada dos meus pais. Marcos continuava acompanhando tudo de perto. Dizia que o detetive tinha confirmado que meus pais haviam voltado para o estado onde moravam antes. Que as medidas protetivas ainda estavam valendo. Que era importante continuarmos atentos. Mas que também devíamos tentar seguir com nossas vidas. E aos poucos, foi o que fizemos. Michael conseguiu um novo emprego na minha cidade. Jenny matriculou a Lily numa escolinha. Eles compraram uma casa a 20 minutos do meu apartamento. Passamos a jantar juntos todos os domingos. Começamos a construir novas tradições, novas memórias.
Um novo tipo de família, baseada em escolha, não em obrigação. Achei que fosse sentir alguma coisa em relação aos meus pais. Tristeza, culpa, raiva. Mas no fundo, o que senti foi alívio. Como se finalmente eu tivesse largado um peso que carregava desde os 17 anos. Como se agora eu pudesse olhar para frente em vez de viver presa ao passado. 6 meses depois do encontro na cafeteria, recebi uma carta, encaminhada pelo Marcos, para manter meu endereço em sigilo. Era da minha mãe. Quase não abri. Cheguei a pensar em jogar fora sem ler, mas a curiosidade falou mais alto. A carta era curta, só alguns parágrafos. Sem desculpas vazias dessa vez. Sem exigências. Só um reconhecimento de que tinham me ferido profundamente. Que tinham falhado como pais. Que entendiam por que eu não queria mais contato. Que estavam fazendo terapia. Que respeitariam as ordens judiciais. Que talvez um dia eu estivesse disposta a ouvir um pedido de desculpas de verdade. Mas que entenderiam se esse dia nunca chegasse. Mostrei pro Michael. Ele tinha recebido uma parecida. Conversamos sobre isso no jantar daquela noite. Se era sincera, se mudava alguma coisa. Se algum dia conseguiríamos confiar neles de novo. Não chegamos a nenhuma conclusão. Só concordamos em seguir um dia de cada vez. Priorizar nossa cura. Proteger a família que estávamos construindo. Guardei a carta na gaveta da escrivaninha. Não porque eu esteja pronta para perdoar, nem porque eu queira reconciliação, mas porque ela representa algo importante. Meus pais finalmente reconhecendo o meu direito de estabelecer limites. O meu direito de escolher quem entra, ou não entra, na minha vida. O meu direito de definir o que é família, nos meus próprios termos. Semana passada, a Lily fez 4 anos. Michael e Jenny me convidaram para ajudar com a festa. Fizemos no meu apartamento. Balões por todos os lados. Um bolo encomendado numa confeitaria chique. Presentes empilhados na mesinha de centro. Lily correndo de um lado pro outro vestida de princesa. Rindo. Jenny tirando fotos. Michael assando hambúrguer no meu balcão. Amigos passando o dia todo por ali. Tanta alegria. Tanta vida. Em um momento, entrei na cozinha só para ter um instante sozinha. Fiquei observando pela porta. Michael girando a Lily no ar. Jenny rindo de alguma piada. E meu apartamento, que antes era tão silencioso e vazio, agora cheio de vida e amor. Pensei naquele bilhete no balcão da cozinha, 12 anos atrás. Você vai se virar. E eu me virei. Não do jeito que eles imaginavam, mas descobri o que é família, o que é amor de verdade, e o que eu sempre mereci. Não tô dizendo que hoje tudo é perfeito. Ainda tenho dificuldades para confiar. Ainda faço terapia toda semana. Ainda tenho pesadelos com abandono. Ainda me assusto quando a campainha toca sem avisar. Mas eu tô me curando. Todos nós estamos. Reconstruindo algo novo a partir dos cacos do passado. Algo mais forte. Algo escolhido. Algo real. Às vezes me perguntam se algum dia eu vou me reconciliar com meus pais. Se vou permitir que conheçam a Lily. Se algum dia vou perdoar o que fizeram. Eu não tenho essas respostas ainda. Talvez um dia. Talvez nunca. Mas o que eu sei é o seguinte. Não sou mais definida pelo que fizeram comigo. Sou definida pelo que construí depois. Pela pessoa que escolhi ser. Pela família que escolhi criar. E isso por si só já é o bastante.